A chegada de um filho é um momento muito especial na vida de um casal, mas nós temos que tomar cuidado porque o casamento não caia na rotina e acabe gerando brigas dentro do casamento e acabe afetando o casal. Os primeiros meses são muito desafiadores para nossas vidas, para quem é pai de primeira viagem. Então vamos dar dicas práticas para que a gente possa reacender o nosso casamento. Então no vídeo de hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa experiência como pais de primeira viagem, né? O Davizinho tá aí com 8 meses. E vamos contar um pouquinho de como isso, né, da chegada de um filho, como que afetou o nosso casamento e como que a gente também fez para lidar com esses desentendimentos, né? Essas coisas assim. Para quem não me conhece, eu me chamo Manu. E para quem não me conhece, eu me chamo Queiroz. Então no primeiro mês, para nós que eram pais de primeira viagem, foi um pouco desafiador, né? Bastante desafiador. Então tudo era absolutamente tudo novo. Cada momento que a gente vivia era intenso para nós, principalmente as noites. A gente acabava até esquecendo, tipo, de escovar o dente, de comer. Eu, principalmente, né, porque eu amamentava, então ainda amamento, mas eu esquecia de escovar o dente, de dormir, tudo, né? E querendo ou não, essas coisas acabavam afetando o nosso casamento, né? E eu até fiquei um pouco assustada no início, porque a gente até comentou, né? Parece que a gente não consegue ficar 5 minutos sozinhos, sem precisar cuidar de bebê, sem precisar trocar fralda, amamentar. Tipo, eu lembro de uma noite que a gente pegou, deitou na cama, depois de uma madrugada intensa. Aí eu falei, nossa, que saudade, tipo, de ficar do teu lado. Sendo que a gente ficou o dia inteiro junto. Só que na função de ser pais. É verdade. As nossas noites, na verdade, eram longas, gente. Parecia que o dia se prolongava em 24 horas e a noite também era 24. Então, parece que a gente vivia o dia inteiro, 48 horas. Era intenso mesmo. Eu penso assim, ó, essa foi uma fase. A gente colocou isso na nossa cabeça como um momento e a gente tinha que aproveitar cada segundo. Vou ser bem sincero, teve muitas pessoas que colocaram muitas rosas, muitas flores assim. O primeiro mês, não sei o que, tal, só dorme, não sei o que, tal. Mas é intenso. É intenso, né? Tem que estar muito bem psicologicamente, principalmente. Então a gente conversou, principalmente o psicológico, né? No primeiro mês precisa estar bem em dia, assim. Bem trabalhado. Bem trabalhado, né? Por isso que acredito que muitas mães têm depressão pós-parto. Depressão pós-parto, isso aí. E o pai também, não é pós-parto, mas às vezes pode ter, né? Mas tem que ter muita calma. Hoje eu vejo que, tipo, realmente ele dormia bastante, assim, né? Mas quando tu tá lá no início, tu não sabe, tipo, como trocar uma fralda direito, tu tá com medo de como que tu vai cuidar, né? Porque nunca cuidou de uma criança, a gente nunca cuidou. E a questão de, tipo, nossa, como que vão ser essas noites, né? Tu não conseguir dormir muitas vezes à noite, porque o bebê troca, né? Ele dorme de dia e acorda de noite. Então acaba sendo bem cansativo. A luta de tentar regular o sono dele, né? Como ela falou, tu vai tentar dormir à noite, mas infelizmente vai ter noite que tu não vai conseguir dormir. Mas vai ter noite que vai uma beleza. É tão engraçado assim que a gente, quando colocava ele para dormir, não, vamos colocar cedo para ele poder aproveitar pelo menos a noite, né? Ele ia dormir meia-noite. Bem nessa. Aí ele começava aquele trabalho de tu tentar fazer ele dormir, ele começava a dormir, aí a gente foi reduzindo o horário, meia-noite, depois foi para 11, depois 10, até a gente conseguir ver mais ou menos aproximadamente o horário que ele conseguia dormir, né? Iniciar a noite do sono. Né? E depois a gente via assim, ó, dava 2 horas de acordar. Aí 3, 4 horas de acordar. Aí 5, era bem próximo do trabalho, 7 horas, 7h30 ali também tava acordando. Eu por mim falava assim, até chegava com os amigos e falava assim, parece que eu durmo 3 horas, mas ainda assim me sinto revigorado, porque eu me acostumei, a gente acaba se acostumando com essa rotina de sono diferente. O fato de se tornar pai e mãe naquele momento no primeiro mês, a gente acaba se adequando a uma mudança na rotina. Não vai mudar a nossa rotina totalmente porque o filho nasceu, mas a gente tenta encaixar ele na nossa rotina. Tu tá adiantando umas coisas no nosso roteiro? Oh. É? É? Querendo ou não, essas coisas assim, tipo, noites mal dormidas, você aprendendo a lidar, ser mãe, ser pai, afetam o casamento. Então tu tem que estar muito, assim, com a tua casa construída na rocha, firmada na rocha, para que o casamento, assim, ele não vá de mal a pior, porque, assim, o choro do bebê, ele estressa muito. Muitas das vezes... tipo assim, você tem que conversar com teu marido, enfim, por exemplo, pega a fralda, faz tal coisa, enquanto um bebê chora,
É muito estressante. E é que a gente fazia muito, né? Como eu, depois que saí daquele período de afastamento por causa da paternidade, aí eu comecei a voltar a trabalhar, né? Tem que trabalhar, fazer alguma coisa. Então ela acabou ficando durante o dia com uma carga um pouco maior, né? Porque ele tava bem novinho. É bem novinho. Assim, não vamos dizer que totalmente, porque a gente teve um suporte, principalmente dos pais dela. Então, quando a gente chegava do trabalho, eu sempre procurava, né, naquele primeiro mês, principalmente, aproveitar o máximo que pudesse com ele, tentar um pouco aliviar o estresse emocional para ela. Via que era importante, né, porque ela descansava, não é só o descansar o físico, gente, a gente tem que pensar assim, ó, tô cansado fisicamente. Mas o mentalmente afeta o nosso físico também. Você já parou para pensar que mesmo que você esteja com o corpo cansado, dolorido, mas a tua mente está fortalecida, parece que tu tem mais, sabe, força de fazer as coisas. Agora, quando o teu mental, o seu psicológico está afetado, por mais que você não fez nada o dia inteiro, mas parece que o teu físico ele fica abalado. Nós, como um pai, eu tô falando diretamente pro pai agora, quando a gente chega depois do trabalho, a gente tem que pensar assim, já fiz o que tinha que ser feito, então, primeiro mês é a hora da gente mostrar que a gente tem e deve ajudar nossas esposas para a gente poder não tirar o fardo, mas tirar um pouco do peso emocional para tanto para ela quanto para nós. E tentar, né, equilibrar. Mostrar que tá junto, né? Mostrar que tá junto, trocar uma fralda, cara. É porque assim, por exemplo, da carga emocional, muita gente não entende, mas tu só fica em casa com o bebê, por que tu tá tão estressada? Porque assim, por exemplo, né, a gente até comenta, às vezes ele chega do trabalho e fala, nossa, eu tô cansado. Aí eu falo, nossa, mas eu acho que eu tô muito mais cansada, sendo que não é o físico, é o mental. Porque assim, por exemplo, tu tem que pensar, nossa, a gente acordou, agora tem que trocar a fralda, tem que dar vitamina, aí o café da manhã. Mas enquanto tu tá dando café da manhã, tu pensa, nossa, não tem carne pro almoço, eu tenho que fazer a carne. Mas a carne acabou, tem que comprar carne. Aí tu tá dando o almoço, aí tu pensa, nossa, ele acordou muito tarde da soneca, ele vai demorar pra voltar pra soneca e eu não vou conseguir estender a roupa que tá na máquina. Entendeu? É uma coisa assim, que tu fica toda hora pensando, e se você não faz, né, essas coisas, a casa ela acaba acumulando muita coisa, né? Porque, por exemplo, se tu não ficar pensando nessas coisas, a roupa do bebê não vai ser estendida e aí não vai secar e ele não vai ter roupa para usar de noite depois do banho. E aí, se você não comprar carne, você não vai fazer o almoço, ele não vai comer, entendeu? É uma bola de neve. Então, uma coisa puxa a outra. Até a gente, às vezes, fala comigo, né? Às vezes eu fico assim, Eu falo, o que foi, mano? Não, eu tô pensando no que tem que fazer. Porque é muita coisa que tem que pensar. Esse início é bem desafiador, né? Mas quando passou ali dos 3, 4 meses dele, muita coisa começou a melhorar, né? O sono, a questão dele dormir de dia. Então, muita coisa começou a melhorar. Mas antes disso, a gente, igual tu falou, né? A gente revezava. Por exemplo, quando eu tava muito cansada, tanto fisicamente e emocionalmente, ele chegava do trabalho, eu só falava, pega. Era bem assim, tá? Pega. Aí eu entregava e eu só ia, tomar banho e ficava lá. Você ficava assim, caindo água no chuveiro e ficava Mano, eu assim. passava horas no banheiro. Assim, só pra desestressar, assim, porque depois eu sabia que tinha que... O banho que eu não tomava o dia inteiro, eu tomava naquele horário. Né? É porque, assim, sabe, muitas das vezes, nesse início, não consegue ir no banheiro, porque o bebê, ele chorava muito, e dá muita dó, de tu deixar sozinho, sabe? E às vezes, assim, ele não torna dependente, assim, totalmente do TT, né? Da mãe, né? Da mãe, de tudo. Por mais que ele sinta o cheiro, a gente tem que tentar fazer ele se acostumar com... Principalmente com o pai. Com o pai, né? Principalmente com o pai, que é a pessoa que precisa estar ajudando a mãe. Eu falava pra ela assim, me dá ele, eu vou cuidar, vou ficar com ele, se ele chorar, tenta não, sabe, intervir. Pra gente poder tentar o máximo que pode, pra ele se acostumar. Até isso a gente falou nesse início, né? De deixar exercer o papel de pai. De pai. Né? Porque no início eu me vi fazendo isso, querendo puxar tudo pra mim. Porque a gente já vem, dessa cultura, assim, de que nossa mãe tem superpoderes e faz mil e uma coisas, né? Ao mesmo tempo. Só que, cara, se tu fizer isso, sobrecarrega muito, muito mesmo. E, por exemplo, cara, o pai tá ali o pai é pai, assim como a mãe é mãe. Claro que a gente tem ali a responsabilidade de dar mamar, né? Se você amamenta e tal. Mas se você não deixar o pai exercer essa função, por exemplo, ele não vai... Por exemplo, se eu continuasse com aquilo, tu ia se acostumar com eu fazendo tudo
ia chegar um momento que tu não ia mais querer, tipo, insistir. Porque, não, eu já tentei insistir tantas vezes, ela falou não, então deixa por isso mesmo. E aí que surgem as brigas, gente. Porque assim, ó, lembrando que a gente falou no início do vídeo, né? Como é que a gente evita desentendimento nesses momentos quando a criança está muito dependente ou precisa, sabe, de um consolo, de uma ajuda. É nessas horas que, por exemplo, a mãe, quando tem que estar com a mãe, então o pai precisa entender que aquele momento tem que estar com a mãe. Mas a mãe também precisa entender que quando tem que estar com o pai para poder tirar um pouco do peso dela, do peso emocional, o pai também tem que exercer essa função de pai, né? Tem que meter a cara, gente, tem que meter a cara e assumir a bronca, não é só fazer o mundo, não deixar lá. E também buscar ter os momentos de vocês, né? Que, por exemplo, eu amamento. Então, meu momento com o Davi é, tipo, amamentar, eu fico o dia todo com ele. Então, por exemplo, a gente criou esses momentos teu e dele, né? Por exemplo, a gente não dá telas pro Davi, ele não assiste televisão. Mas, aqui em casa, a gente achou legal ele ficar contigo enquanto tu assiste o jogo do Flamengo. Tipo, o Davi não assiste, mas ele sempre tá junto. Ele coloca, né, a camisa do Flamengo, coloca a roupa do Flamengo, e ele fica ali perto, né? Ele fica brincando, não assiste, mas ele fica ali junto. E é que isso, na verdade, a gente até conversa, né? Criar memórias, né? Por exemplo, eu não tive tantas memórias com meu pai, né? Mas o pouco que eu pude adquirir com ele, né? Por mais que não tenha proximidade, eu guardo, porque eu procurei tirar coisas boas. O que é criar memórias? É que quando ele estiver grande, ele vai lembrar daquela situação que, poxa, eu lembro que quando eu era pequeno, eu assistia o jogo de futebol com meu pai. Meu, a coisa mais linda, teu filho espalhar para os amigos, falar para a esposa. Você fazia isso com seus filhos, você assistia o jogo, você ia num jogo, você cantava com seus filhos, você orava com seus filhos, então... Ler livros. Ler livros, né? Eu amo ler livro com o Davi porque ele gosta, ele presta atenção, ele olha, ele fica ali olhando as imagens, né? Uma coisa que eu amo demais nele, assim, é que, por exemplo, quando a mãe dele tá dando de mamar pra ele faz carinho nela. Ele fica assim, ó. Meu, a coisa mais linda. Então, isso gera memórias pra ele, porque ele... Cara, ao passar do tempo, decorrer do tempo, que ele for crescendo, ele for entendendo aquela imagem, aquela cena, ele vai começar a entender que aquilo que a gente faz é por amor a ele. E, por exemplo, além de criar memórias com o bebê, também cuidar para vocês dois terem momentos como casal, sabe? Porque às vezes a gente pensa muito, nossa, tem que estar com a criança, tem que estar com a criança. Mas se vocês não forem plenamente felizes como casal, isso não vai refletir também na maternidade e na paternidade de vocês. Por exemplo, no primeiro e segundo mês a gente não conseguia ter muitos desses momentos, porque como a gente falou, ele ia dormir tipo meia-noite. Então era muito cansativo, a gente não conseguia. Mas quando passou ali os 3, 4 meses, a gente começou a fazer coisas que a gente gosta. Tipo, assistir série. Tipo, só pelo fato de tu estar na cozinha conversar junto, né? Sem ter que ficar de olho em bebê, né? Sempre tem que estar dando mamar e tal. Se nenhum bebê tá chorando. Sem tá chorando, poder ficar assim, tá chorando de bebê. A gente sempre, desde o início, a gente tinha esse pensamento de que a gente não vai mudar a nossa rotina e a nossa convivência como família por causa dele. A gente vai inserir ele na nossa família. Porque a gente sempre foi muito assim de sair, né? De fazer essas coisas. Precisa sempre cuidar, né? Pra gente não esquecer, ela pra mim é minha esposa, eu sou o marido dela. Então, antes do Davi vir pra essa família, era eu e ela. Depois que ele casar, ainda vai ser eu e ela. A vida dela vai ser comigo até os nossos últimos dias. Então, quem que ele precisa se espelhar? Nossos filhos. Precisa se espelhar dentro do nosso lar, com os pais deles, né? Então, se a gente demonstrar afeto e amor um pelo outro, ele vai olhar, ela vai olhar e falar assim, nossa, eu quero uma esposa que nem minha mãe. É a referência que ele vai ter. A gente cuida dos nossos filhos para que eles sejam pessoas, mas versões melhores do que nós. Porque assim, se for parar pra pensar, igual falou, né? Eles vão casar, vão formar uma família, vão sair de casa. E aí você e seu marido, né? Que antes dos filhos eram vocês dois. E quando eles saírem de casa, vai continuar sendo vocês dois. Então, por exemplo, se durante esse tempo, se for parar pra pensar, tipo, 20 anos passa muito rápido. Que eles, tipo, 20 e poucos anos que eles vão morar com você. E se você não cuidar do seu casamento nesse tempo, quando eles saírem, o que vai ficar? Tipo, o que vai sobrar?
Entendeu? Como que vai estar o casamento de vocês? E se você colocar toda a sua expectativa, todas as suas energias nos seus filhos e não fizer coisas por você também, tipo, principalmente as mulheres, né? Se você não fizer coisas que você goste, tipo, ter hobbies, igual eu gosto de bordar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer colagem, essas coisas. Tipo, se eu não fizer isso e eu me focar só totalmente nele, focar só totalmente no nosso casamento, enfim, e esquecer de mim e de nós dois, o que vai sobrar quando o Davi sair de casa, quando nossos filhos saírem de casa? Vai ficar perdido? Vai entrar em depressão? E até falando assim, né, que a gente comentou, por exemplo, a gente não muda a nossa rotina, né, a gente encaixa ali a nossa rotina. Claro que assim, a gente tem a rotina dele de soninho, tem as coisas, tudo. Mas, por exemplo, a gente não vai deixar como casal, como família, por exemplo, de ir no cinema, que é uma coisa que a gente gosta, sabe? Ou de ir numa sorveteria. Entendeu? Igual a gente. Quando que a gente foi no cinema com ele? Quando ele tinha 6 meses? Acho que 5 para 6 meses. Aí, foi quando lançou Divertidamente, sabe? Divertidamente 2. E aí eu tava com um pouco de medo. Eu falei, não, vamos com ele, vamos ver como é que vai ser. E foi muito melhor do que a gente imaginou. Tipo, ele dormiu durante o filme. Dormiu, ficou tranquilo. Sabe? E engraçado que assim, ó, ela sempre fala assim, às vezes eu prefiro sair, que é menos cansativo, do que às vezes estar com ele dentro de casa. Porque... Ele se estressa. Ele se estressa, não sei. Precisa sair, né? Até eles, assim, precisam sair. Assim, ó, nosso filho, ele é parceiro. Eu já percebi que ele é muito parceiro. Ele gosta. Ele gosta. A avó dele, que é a mãe dela, meu Deus. A minha mãe também. Eu falei, meu Deus, ele é muito bom, ele é muito bonzinho. E ele é muito parceiro, ele gosta de estar junto. Principalmente à noite, que é o horário de dormir. Você vai tentar fazer ele dormir. Ele não quer dormir. Quer brincar. Ele quer brincar. Por exemplo, olha, acordou. Acordou, viu? Acordou. Vai ter que esperar um pouquinho agora. Por exemplo, se a gente não fosse com ele no cinema, a gente não saberia que teria sido daquele jeito. Ou a próxima vez também pode ser um pouco mais difícil, mais complicado. A gente também já foi, sei lá, na sorveteria com ele. Claro que ele não tomou o sorvete, mas a gente leva a frutinha dele, leva a aguinha dele. Sempre levando e inserindo ele nas coisas que a gente gosta de fazer como família. Tipo, o Davi tem 8 meses, mas a gente nunca saiu sozinho, sem ele. Mas mesmo assim, tipo, a gente faz de tudo pro nosso casamento ser saudável, né? Continuar assim. E até, por exemplo, resolver muito bem os conflitos. Por exemplo, se você tá estressado, enfim. A gente já fez isso, né? Tá estressado, vai lá, se acalma e depois resolve. Né? Então, e não deixa pra amanhã. Resolve no dia. A gente resolve sempre no dia. Claro, tem casal que gosta, não, vamos esperar se já resolve no outro dia. A gente prefere resolver na hora. É aquela história, quando não quer, os dois não brigam. Não vou dizer pra vocês assim, que não tem discussões e não tem desentendimento. Tem. Todo casamento tem desentendimento. Todo casamento tem algum conflito, seja por causa do casal ou por causa dos filhos, vai haver. Mas isso precisa ser o quê? Digerido de uma forma, né, sábia, concreta, firmado, para que elas possam ser bem resolvidas, né, e ouvir um ao outro. Então, assim, realmente é vocês também se priorizarem como casal e fazer o que tá ao alcance de vocês, sabe? Ver um filme, ver uma série, conversar, enfim. E não deixar isso de lado, sabe? Se realmente vocês são um time, então vocês têm que se unir para passar por essas dificuldades, passar por salto de desenvolvimento, né? Passar por tudo isso e se fortalecer cada vez mais. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem compartilhar também a experiência de vocês aqui nos comentários, a gente vai gostar muito também de ouvir, né? E de responder aí os comentários de vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agora a gente vai lá pro Davizinho, que ele acordou. Acabou de acordar. Acabou de acordar. Então é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!